Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é conteúdo para o 8º ano. A gente hoje vai ver uma possibilidade de representar raízes através de potências com expoentes fracionários. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar a nossa aula. Então aqui nós temos o título da nossa aula, como eu já mencionei na apresentação, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Então primeiro a gente vai ver qual é o significado que a gente vai dar para potências com expoente fracionário. Então vamos lá, quando falamos em potência, você já sabe que estamos tratando da multiplicação, né, de um fator por ele mesmo. Então eu estou insistindo sempre nas últimas aulas que a potência é isso, é a multiplicação de um número por ele mesmo, né, o tanto de vezes que manda o expoente. Mas e se inesperadamente víssemos uma potência com expoente fracionário? Você saberia fazer? Por exemplo, se você se depara com a seguinte potência, 2 elevado a 2/3. Como é que a gente poderia proceder? A gente não pode usar a definição porque eu precisaria de um número inteiro de vezes para multiplicar o 2 por ele mesmo. E 2/3 você sabe que não é um número inteiro, é racional, mas não é inteiro. E aí, como é que a gente poderia fazer? Bom, para a gente poder resolver essa questão, a gente vai usar a definição de radiciação que também vimos nas últimas aulas, né? E também uma propriedade muito importante da potenciação, que é a potência da potência. Você lembra como é que a gente usa essa propriedade? Com essas duas informações, a gente consegue, com uma artimanha um truquezinho bem legal, a gente consegue calcular essa potência aí. Então, só para lembrar, se, por exemplo, você tem 2/3, essa potência elevado a 4, eu posso aplicar a propriedade da potenciação, conservando a base, que é 2, e multiplicando os expoentes. Então, na potência de uma potência, eu conservo a base, e o expoente resultante é o produto dos expoentes, né, que estão do lado esquerdo aí, 3 vezes 4. Então, com essas duas informações, eu vou dar significado para vocês, para a gente calcular aí uma potência com expoente fracionário. Então vamos lá. Então pensa comigo aqui, pela propriedade da potenciação, que a gente mencionou no último slide, nós temos, preste bem atenção, se eu tenho 2 elevado a 2/3 e esta potência elevado a 3, o que eu posso fazer aí no lado esquerdo? Eu posso aplicar justamente a potência da potência. Ou seja, eu vou conservar o 2 e multiplicar os expoentes. 2/3 por 3. Ora, 2/3 por 3, eu posso cancelar o 3 em cima e embaixo e fico só com 2. Então, veja bem, a potência 2 elevado a 2/3, isso ao cubo, é equivalente, pela propriedade que a gente viu, a 2 ao quadrado. Mas presta bem atenção. Note que o número 2 elevado a 2/3, quando elevado ao cubo, resulta em 2 ao quadrado. E você lembra das propriedades da radiciação, da definição de radiciação, né, que a raiz enésima de A é B, se somente se B elevado a N resulta, né, em A. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o número 2 elevado a 2/3, quando se eleva ao cubo, dá 2 ao quadrado. Então, por esta definição, eu já sei que o número 2 elevado a 2/3, ele é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Pronto. Ou seja, 2 elevado a 2/3 é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, calculei aí, dei significado aí, usando as duas artimanhas aí, tanto a propriedade da potenciação como a própria definição de radiciação, eu consegui dar um significado aí para 2 elevado a 2/3. É a raiz cúbica de 4. Olha que interessante, né? Essa potência resultou num número irracional, gente. Então, outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 3/5 seria a raiz quinta de 2 ao cubo. Você já percebeu que a gente aí pode dar uma expandida nesse exemplo, né, e generalizar essa propriedade para números quaisquer. É o que faremos no próximo slide. Então vamos lá. Seja A um número positivo, M e N números inteiros,
sendo que n é um número natural maior ou igual a 2, para ele virar índice de raiz, tá, gente? Vamos dar logo a dica. Valerá a seguinte igualdade. A elevado a m sobre n será a raiz enésima de a elevado a m. Vocês perceberam que uma potência com expoente fracionário vira uma raiz. O denominador do expoente, que é n, vira índice da raiz, e o m, que é o numerador do expoente no lado esquerdo, né, que é potência, vira o expoente do radicando. Então, quem está em cima vai para dentro da raiz, quem está embaixo vai para fora da raiz como índice. Então, a elevado a m sobre n é a raiz enésima de a elevado a m. Então, bora ver alguns exemplos com números para ficar mais claro para você. 3 elevado a 1 sobre 2 é só aplicar essa definição. É a raiz quadrada de 3 elevado a 1. Note que o 2 foi para o índice da raiz, mas ele se omite, porque quando o 2 está no índice, a gente não precisa provar, a gente não precisa mostrar. E o 1 vira expoente do radicando, 3 elevado a 1. Na verdade, o radicando é 3 elevado a 1, né, gente? E aí, o que vai acontecer? 3 elevado a 1 é 3, nós temos que 3 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 3. 4 elevado a 3 sobre 7, aplica a definição e não tem segredo. Raiz sétima de 4 ao cubo. 7, denominador, vai para o índice. 3, que é numerador, vai virar expoente ali dentro do radical. Então, nós temos raiz sétima de 4 ao cubo, isso resulta em raiz sétima de 64. Mais um exemplo. 0,5 elevado a 2 terços. É só aplicar a definição que está lá em cima. Fica a raiz cúbica de 0,5 ao quadrado. 2 está em cima, vai para dentro do radical. O 3 no denominador vai para o índice da raiz, né? E aí, fazendo as continhas, nós temos raiz cúbica de 0,25. Então, gente, potência com expoente fracionário é isso. Agora a gente vai ver uma forma de representar as raízes enésimas por meio de potências com expoente fracionário. Então, vamos lá. Vista a definição anterior, podemos visualizar a radiciação simplesmente como uma potência. É isso mesmo. Assim faz sentido escrevermos a raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N. Por quê, gente? Porque 1 sobre N é uma fração também. O N é o natural, maior ou igual que o 2, certo? Para fazer sentido a radiciação. E daí, se eu aplicar a propriedade que eu vi anteriormente, eu fico com a raiz enésima, o N vira índice da raiz, e o 1 fica dentro do radical na forma A elevado a 1, que dá a raiz enésima de A. Ou seja, a raiz enésima de A, gente, eu posso simplesmente representar como A elevado a 1 sobre N. Então, por exemplo, se eu quero calcular a raiz cúbica de um certo número, isso é a mesma coisa que elevá-lo a 1 terço, certinho? Repara que o 3, que é o índice da raiz, ele é denominador na potência. Então, vamos para um exercício prático aqui para a gente poder finalizar a nossa aula. Nós temos aí 3 exercícios. O primeiro pede para nós calcularmos 4 elevado a 3 sobre 2. A letra B pede para nós calcularmos 36 elevado a 1 sobre 2. E a letra C pede para nós calcularmos 125 elevado a 1 terço. Então, no primeiro caso, a gente vai usar simplesmente a definição de potência com expoente fracionário. Ou seja, a gente vai transformar essa potência, 4 elevado a 3 sobre 2, numa raiz. Como é que a gente faz isso? Aplica a definição. O 2, que é denominador, vira índice da raiz, e o 3, que é numerador, vai como expoente do 4 dentro do radical. E aí, gente, aplicou a definição, o resto é usar as aulas anteriores. Raiz quadrada de 4 ao cubo, que dá 64, né? E aí, nós temos 8 como resultado. Aí eu deixei o 2 bem explícito para a gente poder entender que eu estou usando ali, né, o 2 denominador como índice da raiz. Mas não precisaria colocar, tá, gente? Então, nós temos que 4 elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada de 4 ao cubo, que dá a raiz quadrada de 64, que se resulta em 8. Então, 4 elevado a 1,5, que é 3 sobre 2, gente, dá 8.
36 elevado a 1 sobre 2. Aí nós já temos um exemplo de uma potência com expoente fracionário que pode virar a raiz enésima de 36, no caso a raiz quadrada de 36. Gente, só para a gente fixar bem aqui, toda vez que eu tenho um número elevado a 1 sobre 2, um número, no caso, né, maior ou igual que zero, eu posso simplesmente transformar isso na raiz quadrada. Então, 4 elevado a 1 sobre 2 é raiz quadrada de 4, 9 elevado a 1 sobre 2 é raiz quadrada de 9, e 36 elevado a 1 sobre 2 também é raiz quadrada de 36, justamente pela definição de potência com expoente fracionário. Então, nós temos que 36 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 36. Fazendo a conta, né, você já sabe, nós vimos na última aula que a raiz quadrada de 36 é aquele número real que elevado ao quadrado dá 36. Aí você vai me dizer, mas tem o menos 6 e o 6. Mas a gente adotou que a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Ok? Então, 36 elevado a 1 sobre 2 daria 6. A letra C fala em 125 elevado a 1/3. Eu posso associar uma raiz enésima para essa potência. 125 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 125, em decorrência de tudo que a gente viu anteriormente, ok? E aí você sabe, nós vimos nas últimas aulas, que a raiz cúbica de 125 é aquele número real, né? Aquele número que elevado ao cubo dá 125. Qual é esse número? É o próprio 5. Você pode obter esse valor através de uma decomposição em fatores primos do número 125. Então a raiz cúbica de 125 dá 5. Isso quer dizer que 125 elevado a 1/3 é 5. Você percebeu, gente? Calcular uma potência cujo expoente é 1/3 ou expoente é 1 sobre 2 é a mesma coisa que calcular, respectivamente, raiz cúbica ou raiz quadrada. E assim por diante, gente. Elevar a 1/5 é a mesma coisa que calcular a raiz quinta. Elevar a 1/6 é a mesma coisa que calcular a raiz sexta. E assim por diante. Então, essa é a ideia principal da nossa aula, tá? Então, para finalizar, gente, nossa aula de hoje estudamos uma forma bastante importante de representar raízes, através da potência com expoente fracionário. Lembre-se sempre da regrinha, o denominador da fração do expoente é o índice da raiz e o numerador, expoente da potência dentro do radical, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a ideia básica de uma potência com expoente fracionário e a representação de raízes por meio de potências com expoentes fracionários. Depois compareça na plataforma Eduque e assista essa aula novamente, faça os exercícios para você fixar melhor o conteúdo. Até a próxima e fique com Deus.